Todos nós sabemos da gravidade da ocorrência de mofo branco em lavouras de soja causada pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum. Vamos conhecer melhor a estratégia de controle químico com o uso de Cialex no combate a este problema. A ocorrência de mofo branco em lavouras de soja vem aumentando safra após safra. Além dos prejuízos imediatos na quebra da safra, essa doença é capaz de permanecer na área por muitos e muitos anos, devido às suas estruturas de resistência e extrema habilidade de reprodução para infestar novas plantas e áreas. Os sintomas iniciais são de difícil identificação e, quando percebemos o problema, normalmente o controle já está atrasado, pois o fungo tem dispersão explosiva. As áreas com mofo branco vêm crescendo ano a ano e, se cuidados não forem tomados, irão comprometer toda a área de plantio em futuro muito próximo, tornando a área inviável para a produção de soja e muitas outras culturas que podem ser atacadas pelo mofo branco. Veja como o problema está amplamente divulgado pela mídia. Revista Globo Rural. Embrapa busca manejo para conter mofo branco da soja. Revista Cultivar. Avanço Branco, fevereiro 2012. Globo Rural. Doença provocada por fungos preocupa produtores de soja. A pesquisa e a prática demonstram largamente que os melhores resultados para o manejo do mofo branco sempre são obtidos com a adoção de práticas de controle preventivo. No caso de controle químico, fazer a primeira aplicação no momento certo, isto é, no estádio de desenvolvimento da soja em R1, ou seja, no início do florescimento. Procurar nunca perder este ponto, senão ficará bem mais difícil ou quase impossível o controle. Vamos observar que com as condições favoráveis, umidade elevada e temperatura amena, a doença terá seu desenvolvimento acelerado. Por isso, os fungicidas sistêmicos e de contato, por suas diferentes formas de ação, têm maior capacidade de controle, já que oferecem uma melhor cobertura para plantas em pleno vigor. A qualidade da aplicação alcançando as partes inferiores da lavoura e a capacidade do Cialex de se translocar para todas as partes da planta, inclusive para as flores, principal órgão de infecção da doença, serão determinantes no sucesso do controle preventivo, quando aplicamos o fungicida no estádio da soja R1. Conheça agora pesquisas realizadas que comprovam a eficácia de Cialex no controle de doenças. O fungo Botrytis, causador da podridão cinzenta, foi pulverizado em uma flor e filmado com técnicas cinematográficas que nos permite observar passo a passo os estágios sucessivos do desenvolvimento do fungo. Logo após a pulverização, a flor murchou. O fungo começa a afetar a flor. No intervalo de 1 dia e meio, micélios brancos são observados em sua superfície. Os micélios espalham-se rapidamente, encobrindo totalmente a flor. O cálice começa a se tornar marrom e a doença alastra-se sobre novos tecidos. Observando o cálice bem de perto, você poderá ver como o conídeo está começando a se formar próximo ao ponto central de infecção. Após certo tempo, a planta inteira é encoberta pela doença. Este foco central de infecção espalha-se, formando outras infecções secundárias. Quando o mesmo experimento foi levado para a filmagem em meio artificial ideal para a incubação da doença, ela desenvolveu-se aproximadamente no mesmo padrão observado no experimento em lavouras. O fungo foi inoculado entre o fruto e o cálice. Observe a filmagem do seu desenvolvimento. O micélio branco encobre as lesões formadas e forma-se uma grande quantidade de estruturas de reprodução. Cheque os efeitos preventivos de Cialex sobre a Botrytis em cachos de uva. Observe o resultado 3 dias após a infecção e veja como a doença foi controlada. Vamos checar também os efeitos sobre o mofo branco. Os discos contendo o fungo Sclerotinia, agente causal do mofo branco, cultivados em agar, são colocados sobre a superfície das folhas pulverizadas com Cialex. As plantas são mantidas em ambiente controlado e 3 dias depois observe o resultado. Cialex tem efeito preventivo sobre o mofo branco. Veja o efeito inibitório na pós-infecção inicial.
Em uma das plantas é pulverizado o Cialex. Em ambas as plantas, a doença se desenvolve, mas a que recebeu o tratamento teve a infecção controlada, o que comprova seu efeito inibitório, impedindo seu alastramento. Com relação à resistência às chuvas, fizemos este teste onde as plantas são pulverizadas com Cialex. E esperamos até que estejam secas. Inoculamos o mofo branco e observamos o resultado após 3 dias. Cialex resiste à lavagem pelas chuvas, impedindo o avanço da doença. Diante do que vimos, fica comprovada a eficácia de Cialex no controle de mofo branco em soja. Mas percebemos que a estratégia de uma boa cobertura de todas as partes da planta, inclusive as pétalas que caem, é fundamental para que o fungo não se desenvolva e tenhamos bons resultados contra o mofo branco. Por isso que a pulverização de Cialex no início do florescimento da soja, estádio R1, na dosagem de 1 kg por hectare, é importante para deter o avanço da doença. A associação com o Carbomax amplia o poder fungitóxico, melhorando os resultados. Cialex é um produto distribuído exclusivamente pela Nufar e registrado no Brasil para controle de mofo branco na cultura da soja. Consulte seu engenheiro agrônomo. Sumitomo Chemical Latin America. Nossa química faz a diferença.